tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, professor Euriberto Júnior, para mais uma aula. Desta feita, uma aula de geometria, aula 1 de geometria. Trabalharemos nesta aula as áreas de figuras planas. Trabalharemos todas as áreas de figuras planas, ou as principais áreas da geometria plana. A primeira figura que nós vamos trabalhar é o quadrado. Como calcular a área das figuras planas? Você tem dúvidas sobre isso? Então fica com a gente até o final desse vídeo para dirimir todas as suas dúvidas. Lembrando a você que, se você gostar, já clica aí no joinha, inscreve-se no nosso canal, clica no sininho para receber as futuras notificações. Professor, como eu calculo as áreas de figuras planas? Bom, vamos começar aqui pela primeira figura plana, o quadrado. Como é que a gente acha a área de um quadrado? A área do quadrado será igual a L elevado a 2, ou seja, a área do quadrado é L, o lado elevado ao quadrado, elevado a 2. Toda vez que a gente quiser calcular a área de um quadrado, ou de um terreno, ou de uma embalagem, de um formato que tem como figura geométrica plana um quadrado, a gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui. O lado elevado a 2. Tá? Esse L aqui significa lado. L é de lado. Então, toda vez que a gente precisar calcular a área de um quadrado, será o lado elevado a 2. Como a gente calcula a área de um triângulo? Para calcular a área de um triângulo, nós vamos multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Professor, quem é a base? Olha para cá, para essa figura aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, ó, esse segmento que dá sustentabilidade à figura, nós vamos chamar de base. E a distância entre os lados nós vamos chamar de altura. Então, a área de um triângulo sempre vai ser base vezes altura dividido por 2. A terceira figura, ou a terceira figura geométrica que a gente precisa e vamos aprender nesta aula de hoje a calcular, o retângulo. É uma figura plana importante. Várias vezes nós vamos encontrar exercícios dos mais diversos apontando para o retângulo. E como é que a gente acha a área desse retângulo? Exatamente calculando aqui, ó, base vezes altura. Então, a área de um retângulo sempre vai ser base vezes altura. O triângulo é essa figura aqui, certo? Como a gente acha a quarta figura geométrica, ou a quarta área de uma figura plana chamada trapézio? Como é que a gente acha a área de um trapézio? Ora, a área do trapézio será base maior mais base menor vezes a altura, tá vendo aqui o H? Sobre 2. Repetindo, para calcularmos a área do trapézio, nós vamos calcular base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior, professor? Essa parte aqui, ó. Esse segmento de reta aqui que fecha o quadrilátero, que dá sustentabilidade à figura, ao trapézio, a gente chama de base maior. Esse outro segmento aqui, ó, nós chamamos de base menor. Multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a maneira prática para nós acharmos a área da figura plana chamada trapézio. Paralelogramo. Como a gente calcula a área do paralelogramo? Para calcularmos a área do paralelogramo, é muito simples. Simplesmente, ó, nós vamos pegar a base e multiplicar pela altura. Prof, por que o senhor fez base pela altura? É a mesma fórmula, é a mesma maneira que a gente acha o retângulo? Sim. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, se eu traçar aqui
certo? Se eu traçar uma linha vertical e aqui traçar outra linha, vai formar, aqui eu também traçar outra linha e aqui eu traçar outra linha, nós vamos formar dois triângulos retângulos. Por esta razão, a área do paralelogramo, não é, será base vezes altura. Ou seja, eu formei nas duas partes laterais do paralelogramo dois triângulos retângulos. E como é que eu sei que é retângulo? Por causa aqui, ó, do ângulo de 90 graus, o ângulo reto aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. E isso me dá a figura de um retângulo. Por essa razão que a forma do paralelogramo é base vezes altura. A sexta figura geométrica plana, o losango, que é essa figura aqui, ó, o balãozinho do São João. Como é que a gente calcula a área de um losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, dividido por 2. A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. E também a gente tem aqui o círculo, a área do círculo. Como é que a gente calcula a área do círculo? Uma figura geométrica importantíssima que em várias questões de geometria o círculo ele vai aparecer, certo? E a gente vai precisar calcular. Tem alguns elementos do círculo que precisamos destacar, que são eles. O raio. O que seria o raio? O raio é exatamente a distância do centro do círculo para qualquer ponto que nós quisermos direcionar o que estiver direcionado. Afinal de contas, o círculo é formado por um conjunto de pontos, tá certo? Então, a distância do centro para qualquer ponto a gente vai chamar de raio, é um dos elementos do círculo. Agora, como calcular a área desse círculo? A área do círculo é calculada por π vezes raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Então, essa é a maneira pragmática, afinal de contas a matemática é simples, para nós calcularmos as áreas das figuras planas, essas principais figuras planas. Não é? O quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o paralelogramo, o losango e o círculo. Estas são as principais figuras planas e estas são as áreas destas figuras geométricas. Então, sempre que eu quiser, só dando uma recapitulada, sempre que eu quiser calcular o quadrado, vai ser lado elevado a 2, o lado ao quadrado. Sempre que eu quiser calcular o triângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. Sempre que eu quiser calcular o retângulo, vai ser base vezes altura. Sempre que eu quiser calcular o trapézio, será base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E sempre que eu quiser calcular o paralelogramo, será base vezes altura. O losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, certo? Tá vendo aqui? O Dzão significa diagonal maior. O Dzinho, diagonal menor sobre 2. E o círculo será π raio ao quadrado. Lembrando que o valor de π é um dos irracionais mais conhecidos da matemática, ele vale 3,14 aproximadamente. Ok? Então, toda vez que eu quiser calcular a área da minha figura plana, eu procedo dessa maneira, certo? Agora a gente vai fazer um exercício para fixar bem essa ideia de área de figuras planas. Veja aí o exercício, tá? O primeiro exercício que a gente vai trabalhar é esse aqui. Ele diz assim, né? Qual a área de um triângulo que mede 15 centímetros de base e 16 centímetros de altura? Ora, se é triângulo, como é que a gente acha a área do triângulo? A área do triângulo, a área do tri será igual. Base, quem é a base? 15. Vezes altura, quem é a altura? 16. Sobre 2. 15 vezes 16, quanto é que dá?
Isso, muito bem, estou ouvindo nitidamente. 6 vezes 5, 30 vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Certo? Nada, 14, 1 em 1, 2. 240. Então, a área do meu triângulo será igual a 240 sobre 2. 240 dividido por 2, quanto é que dá? Isso, exatamente. Vai dar 120 centímetros quadrados. Não esquece de mudar a unidade de medida. Como a gente está trabalhando com áreas, a unidade de medida de área será a medida de superfície com seus múltiplos e submúltiplos. A unidade padrão, que é o metro quadrado, com seus múltiplos e submúltiplos. Então, a área sempre será metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, não é? Decímetro quadrado, quilômetro quadrado e assim sucessivamente. Então, a área desse retângulo vale 120 centímetros, ok? Vamos para mais esse outro exercício aqui, ó. Um terreno quadrangular que tem 20 metros de lado, qual a sua área? Ou seja, aqui ele está querendo saber a área do terreno. Ora, se o lado é igual a 20 metros, e toda vez que você tiver um problema, seja de geometria, seja de aritmética ou de álgebra, você tem que extrair do problema os dados que o problema está fornecendo. Nesse caso aqui, ele está fornecendo 20, ó. Ele diz que 20 o terreno tem, é quadrangular, portanto é um quadrado, é um terreno em forma de quadrado, e ele quer saber a área. Qual é a área desse terreno? Ó, a área, já que ele é quadrangular, é a área do quadrado, certo? Então a área do quadrado será lado elevado a 2. Logo, a área desse terreno, ó, será 20 elevado à segunda potência, 20 elevado ao quadrado. Quanto é que dá 20 ao quadrado? Isso, muito bem, estou ouvindo. 20 ao quadrado é 400. Então, esse terreno tem 400 metros quadrados. Essa é a resposta desse problema. Ok? Então, toda vez que a gente tiver alguma questão, algum problema que remete-nos para alguma figura plana, a gente vai fazer a aplicação dessa figura plana. Especificamente aqui nesse exercício que a gente acabou de fazer, tá? Estava pedindo a área de um triângulo e estava pedindo também a área de um terreno quadrangular. Muito comum em questões de geometria plana trabalharmos com essas figuras geométricas que formam as áreas de figuras planas. Então, não esquece e nunca mais erre esse tipo de questão, tá? Se eu quiser o quadrado, eu vou pegar o lado e elevar ao quadrado. Se eu quiser o triângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. Se eu quiser o retângulo, vai ser base vezes altura. Se eu quiser o trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Se eu quiser o paralelogramo, vai ser base vezes altura. E se eu quiser o círculo, vai ser π raio ao quadrado. E se eu quiser o losango, vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Estas são as áreas das figuras planas. Nunca mais erre, porque afinal de contas, a matemática é simples. Se você gostou, clica aí no joinha, clica no sininho para receber as futuras e possíveis notificações. Clica também, compartilha esse vídeo com alguém, tá certo? E não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, nós vamos ter muita coisa boa de matemática aqui no nosso canal Matemática Simples com o professor Heriberto Júnior. Forte abraço e até o próximo vídeo.